tudo bem com vocês? Eu sou a Érica Souza, estudante de psicologia, e estou usando esse espaço para compartilhar com vocês tudo sobre a minha faculdade de psicologia, gente. Eu já vou pedir para você se inscrever nesse canal, tá? Para que você fique por dentro de tudo que eu posto aqui, ativar o sininho das notificações, para que todo o conteúdo que eu posto apareça para você e você venha aqui conferir comigo, tá? E outra coisa também, já deixa o like aqui, Érica, e se eu não gostar do vídeo, volta lá e deixa o dislike, mas vem comigo, se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu gostei, tá bom? Então é isso, gente. Hoje eu vou falar com vocês sobre o terceiro período da minha faculdade de psicologia. Gente, vou contar tudo aqui nesse espaço pra vocês, tá? Vem comigo! Vou falar hoje pra vocês tudo o que aconteceu na minha faculdade no terceiro período. Gente, sempre me falavam assim, Érica, quando você começar no primeiro período vai ser mais fácil, depois vai ficando mais difícil. E é verdade, gente. No terceiro período eu já senti uma diferença, tá? Eu vou falar pra vocês sobre a matéria sobre as matérias que eu tive no terceiro período, tá? Eu vou começar falando pra vocês a matéria psicanálise, tá? Que é também, né, uma abordagem da psicologia. Muitos não consideram uma abordagem, mas eu considero. Então, gente, hoje eu vou falar pra vocês. Então, galera, pra começar, eu quero começar falando com vocês sobre a psicanálise, tá? A aluna também tá aqui. Então, gente, psicanálise é uma das matérias que eu tive no terceiro período, tá? Que também é uma das grandes abordagens da psicologia, tá? E uma coisa, você que entra no curso e você fala assim, Érica, mas eu não vou seguir por esse caminho, por essa linha de pensamento. Tudo bem, mas você precisa ir com a mente aberta para entender, tá? Por quê? Porque é uma matéria muito complexa. Você precisa ir para entender. Porque como psicólogo, né, vai ser um grande psicólogo, vai ser um bom psicólogo se ele não tiver a mente aberta, né, para entender todos os conceitos da psicologia, né? Então aí, na psicanálise, né, gente, foi um grande desafio para mim como eu comecei falando para vocês. Por quê? Porque é diferente de tudo aquilo que eu já aprendi na vida, que eu já, né, vi, que eu já li. E você, estudante de psicologia, você sabe que é, né, muito diferente, mas você precisa ir. E eu já vou te dar uma dica, anota tudo que o seu professor falar, tá? Vai com a mente aberta para você entender a linha de pensamento, né? E um dos grandes, né, gênios aí da psicanálise foi o Freud, né? E lá a gente entende, né, o que é neurose, né? Como que surgiu, né, essa linha de pensamento. Você começa a estudar tudo, né? Sobre pulsão de vida, pulsão de morte. Você vai entender, você vai ler muitos textos mesmo. Então, já vai preparado. Tudo que o seu professor colocar como texto para você ler para a próxima aula, já dá um jeitinho de ler. Olha, gente, a minha forma de ler, a aluna que tá querendo atenção. O meu macete, né, para ler, como eu trabalho e estudo, gente, eu ia lendo dentro do ônibus, porque assim, psicanálise é uma matéria que você precisa mergulhar para você entender, para você aprender, para você conseguir, né? E assim, meu professor, ele tinha um método, né, ele fez vários grupos dentro da sala de aula, e aí cada grupo, né, apresentava sobre um tema, né, da psicanálise. E o nosso grupo pegou pulsão de vida e pulsão de morte, né, que para mim é um dos temas mais complexos dentro da psicanálise, né? Narcisismo também, né? Nós entendemos sobre o conceito do narcisismo, como isso surgiu, né? Então, assim, gente, foi uma matéria bem puxada, né? Imagina, o professor explicando já é difícil. Agora imagina para você, aluno, levar isso para dentro da sala de aula, né? Cada grupo dentro da turma tinha que falar sobre um tema da psicanálise. Ele separou cada grupo, né? E aí isso também ajudou na nota da prova. Foi um lado positivo, porque você fala lá na frente, né?
E até no dia da apresentação, minha mãe estava internada, eu fui ser acompanhante dela, não consegui me apresentar, né? O professor até considerou aí. Mas, gente, eu vi a apresentação de outros grupos, né? Porque cada aula se apresentava a um grupo. Não é fácil você falar sobre um tema que você está acabando de aprender, né? Mas, assim, foi muito legal, eu gostei muito, sabe? Foi uma matéria, assim, muito diferente, né? De tudo que eu já li. De psicologia, ele precisa ter esse espírito, sabe, de querer aprender, de querer mergulhar, não ter preconceito com nada, né, ir para a sala de aula para estudar, para aprender, até para ele ter o pensamento crítico, para ele formar o pensamento crítico dele e para ele ver o que ele vai escolher para a área dele. Um dia, foi até uma semana antes, né, porque minha mãe ela estava para ser chamada, para ser operada, né, a gente não sabia o dia que ela iria, né, que foi pelo serviço do SUS. Então aí, uma semana antes da apresentação, eu chamei o professor, falei, professor, me explica isso aqui, que tá muito difícil pra mim entender pulsão de vida, pulsão de morte, pelo amor de Deus, me ajuda. Chamei o professor, comecei a anotar tudo ali que o professor falava, e fui falar, falei com o meu grupo, né, nem sabia que eu ia ser acompanhante da minha mãe, pra mim eu ia estar lá apresentando. Imagina, você falar de algo que você não tá entendendo muito bem pra uma turma de 60 pessoas, né, porque minha turma de psicanálise estava imensa, estava muito grande. E aí eu peguei, falei com o professor, anotei, falei com o meu grupo, mas aí acabou que eu não apresentei, né? O grupo se apresentou, mas o professor entendeu, né? Que eu estava sendo acompanhante, e aí consegui passar direto, né, na matéria, fiz uma boa prova, sabe? Estudei bastante, tanto que consegui fazer uma boa prova. Mas assim, gente, o que eu quero falar pra vocês é: aula de psicanálise, ó, liga as antenas, anota tudo que o seu professor falar, procura ler todos os textos, porque é uma matéria bem complexa, tá? É muito, muito complexo. Pra mim foi muito difícil de entender, mas, ó, vale a pena, estudante, fica ligado. Gente, a segunda matéria que eu quero falar pra vocês foi intervenções psicossociais. O que vem a ser intervenções psicossociais? É tudo aquilo dentro da sociedade que o psicólogo ele pode intervir, né? Psicossocial. Social, meio que a população vive, que um indivíduo vive, né? Psicólogo, né? Então, assim, psicologia. Então, tudo que o psicólogo ele pode, como profissional, intervir de forma positiva, tá? E quando, né, a gente fala de psicologia social, você precisa também ler muito, você precisa estar muito inteirado, né? Você precisa ter muito também a mente aberta para entender, né, o que cada camada social vive, né? Que cada indivíduo tem uma cultura, cada indivíduo cresceu no meio, né? E essa matéria é basicamente sobre isso, né? Estuda sobre os grupos, né? A cultura das pessoas. Como psicólogo, né, eu achei muito parecido com psicologia social que eu tive no segundo período, né, que também psicologia social não, comportamentos grupais, né, que foi uma matéria que eu tive no período anterior, sociedade e comportamentos grupais, que também falou de psicologia social, né, e nesse período, no terceiro período, foi intervenções psicossociais, que foi uma matéria que a gente estudou muito, né. Também teve um trabalho, né, de a gente criar, né, uma intervenção, né, no nosso grupo. Teve gente que criou consultório, né, que atendia só pessoas de ruas, né. É tipo assim, você cria uma ideia, né, você apresenta para a turma como seria essa ideia, né, como se aquilo ali fosse verdade. Você vai lá, não, o meu grupo, ele vai fazer isso, né, e a proposta é essa, e ajuda dessa forma, né, o nosso grupo criou uma cooperativa, né, criou, o nosso grupo, ele criou uma intervenção, né, para pessoas que não têm condições, né, por exemplo, os catadores, né, o nosso grupo, ele focou nos catadores, né, de lixo. E aí no nosso grupo era uma cooperativa para pessoas que trabalhavam com isso, como os condomínios poderiam ajudar essas pessoas, né, dando a ela entrada nos condomínios para ter acesso a esses materiais recicláveis, esses lixos, né? E como que a prefeitura poderia ajudar também. Então o nosso grupo ele focou numa cooperativa, para essas pessoas terem um amparo nessa questão de catar o lixo, de reciclar, né, de ter um auxílio, para que fosse quebrado, né, esse preconceito, né, que tem, né, de algumas pessoas para com essas pessoas, né, que são pessoas que precisam trabalhar, que estão ali gerando a sua renda, né. Também teve um grupo que eu achei assim, gente, maravilhoso, que
Eu falei, gente, tem que ter isso, tem que ter. Né, um grupo lá na minha turma criou um projeto que elas iam, né, no caso, eles iriam dentro das escolas, né, conversar com as meninas, né, acho que até 14 anos, para poder conversar com elas, né, sobre a visão que elas têm, né, de imagem, né, porque hoje, gente, nós temos aí o Instagram, nós temos o Facebook, então tudo que essa nova geração, né, tem é de rede social, é de filtro. Então, muitas meninas não conseguem ficar sem maquiagem, gravar um vídeo sem filtro, uma foto, já tem aquela distorção da imagem, né? E como isso está afetando essas meninas, né? Conversar com essas meninas, o grupo de psicólogos entrar nessas escolas, conversar com essas meninas, né? Gente, eu achei tão bacana isso, né? Elas até falaram de criar um aplicativo, né? Então, assim, essa matéria foi para que o psicólogo entendesse, né? Que furasse a bolha, né, das pessoas, porque cada ser humano está vivendo dentro da sua bolha, né? Alguns vivendo com depressão, com pouco dinheiro, né? Com preconceito, né? Por ser uma pessoa negra, por ser pobre. Outros estão vivendo com distorção de imagem, né? Já por conta das redes sociais, né? E às vezes a pessoa tá ali, a adolescente tá ali, né? Tá depressiva e ninguém sabe, né? Então a gente meio que estourou essa bolha, né? Do que cada classe vive, do que cada pessoa, tipo, o meu grupo falou do catador de rua, então a gente meio que tocou, né, em pontos sensíveis da sociedade, né? E o psicólogo, ele tem que ter, né? Ele tem que ter esse coração, né? Que sente, que troca de lugar com o outro, para que ele possa também conseguir fazer o trabalho dele de forma humana, né? Sem ver o outro de uma forma distante, mas que ele consiga tocar naquela dor, tocar, ajudar, olhar de uma forma que ele consiga enxergar exatamente o que aquela pessoa ali está passando, né? De uma forma mais próxima, mais amiga, mais... sei, gente, de uma forma mais humana. Então, gente, o que eu falei pra vocês, psicanálise, intervenções psicossociais. Agora eu quero falar pra vocês sobre a matéria de metodologia científica, tá? O que vem a ser uma matéria de metodologia científica, Érica? Então, gente, essa matéria, ela é uma matéria online, né? Porque, como eu expliquei pra vocês, né? O curso de psicologia, ele tem, todos os cursos hoje em dia tem matérias online que você vai estudar, né, ali com vídeo dos professores, né, como, não sei se eu já contei aqui pra vocês, mas eu estou no presencial, acho que todo mundo voltou pro presencial, e eu tenho matérias no presencial e mesmo assim tem matérias online. Então, metodologia científica foi uma matéria online, né, e através da metodologia científica nós aprendemos que nós temos que também estudar, né, aproveitar, né, a ciência, né, porque a ciência ela vai além, né, daquilo que falam, né, a ciência é ciência, não tem como contestar a ciência. Então, na metodologia científica a gente aprendeu sobre isso, né, sobre os estudos científicos, né, como que começou isso, de comprovar, sabe? Então, gente, como foi uma matéria online, assim, eu tenho muito o que falar, né? E matérias online, gente, sinceramente, gente, eu acho que tinha que ser tudo presencial, gente, porque fica tão raso, sabe? Pelo menos pra mim. Se você concorda, deixa aí sua opinião. Se você fala, Érica, não, pra mim tá de boa, tá legal. Mas, gente, eu acho que fica tudo tão raso quando fica no online, sabe? É isso, né? Então, agora eu quero falar pra vocês sobre outra matéria que eu tive. Agora eu quero falar pra vocês sobre uma matéria, gente, que foi só amor. Só amor por essa matéria. Instrumentos e recursos da avaliação psicológica. Gente, o que vem a ser essa matéria de instrumentos e recursos da avaliação psicológica? O nome já diz, né? Bom, o que e como você vai utilizar, né, os recursos dos testes, né? O que é uma avaliação psicológica e o que são os testes, né? Como um complementa o outro, né? Então, assim, gente, meu professor, eu vou falar pra vocês, que professor, gente?
professor explicava tão bem, gente, tão bem, tão bem, tão bem. Tá lá ainda na minha faculdade, né? Explica. Mas assim, gente, olha, vou falar pra vocês que professor top que eu tive nessa matéria. E não foi só eu que, não sou só eu que falo isso. A turma toda ama o professor. Gente, ó, a matéria é muito legal, sabe? Mas assim, o que eu posso destacar aqui pra vocês de diferente, né? É que a gente fazia os testes dentro da sala de aula, né? Cada teste a gente foi aplicando no nosso colega e isso tornou a aula muito legal, muito mais assim, dinâmica, né? Mais divertida. E assim, alguns testes você tem que entender, né? Tem que fazer, tem que saber psicometria, né? Outros testes você sabe, são testes assim bem práticos, bem fáceis de aplicar, né? Então a gente usou todos os recursos dentro da sala de aula, né? Aplicou no coleguinha, o coleguinha aplicou na gente, então assim foi uma aula muito legal, né? Porque, gente, é muito importante que o psicólogo ele não seja, né, aquela pessoa, mas eu não vou trabalhar com isso, eu não vou trabalhar com avaliação, eu não vou ser o psicólogo que vai aplicar teste, mas você tem que saber, você tem que também dominar aquilo ali, né? Como eu falei no começo do vídeo, né? Você tem que entender, né? O psicólogo ele tem que saber, não é verdade? Então, assim, foi muito bacana, galera, foi muito bacana, né? Entender de cada teste, como que funciona cada teste, né? A complexidade de cada um, se era um teste, para que seria aquele teste, o que iria achar, né? Qual o perfil, né? Igual o palográfico, gente, muito legal, né? Aplicar o palográfico, né? E alguém aplicar em você, né? Você entender por que existe o palográfico, né? Então foi uma matéria que ele funciona, em quais situações você vai usar esse teste, né? E o que esse teste pode revelar, né? Então, gente, é muito legal, gente. Foi muito divertido, foi muito intensa essas aulas, né? Muito bacana, né? Ai, gostei muito, só amores. Gente, agora eu quero contar pra vocês sobre a matéria Desenvolvimento Humano na Vida Adulta e Envelhecimento, tá? Foi uma matéria também online, gente. Ai, Érica, eu não gosto de matéria online. Mas, gente, olha, eu achei assim, uma matéria bem legal, né? Apesar de ter sido online, né? E essa matéria falava muito sobre as doenças que podem ocorrer, né? No envelhecimento, né? Do indivíduo. Então, aí a gente estudou sobre alguns casos, né? Foi feito alguns exercícios, né? Para fosse treinado, né? Aquele olhar de quando uma pessoa já começa a desenvolver essas doenças, do que pode ser feito, né? Para prevenir, né? O que um indivíduo pode desenvolver de atividades, né? Quando ele começa a chegar, né? Na fase adulta ali, envelhecer, né? Porque, gente, envelhecer, todo mundo vai envelhecer, né? Mas aí a pergunta é, de que forma você vai envelhecer? De que forma eu vou envelhecer? Né? Quais são atividades que eu não vou deixar de ter por conta da minha idade, né? E quais são as atividades que obrigatoriamente eu preciso deixar de ter, né? Então, assim, gente, muito bacana essa matéria, eu gostei bastante, né? Ali tinha textos, vídeos, né, de professores, exercícios. Mas, assim, também acho que por ser uma matéria online, a gente acaba não explorando tanto, né? Então, fica aquela coisa meio rasa, sabe? Eu acho raso. Então, gente, eu vou falar agora pra vocês sobre outra matéria online que eu tive também, que foi trabalho e subjetividade, tá? Subjetividade, pronto, falei. Trabalho e subjetividade, né? Nós tocamos também sobre a saúde mental das pessoas que estão ali exercendo a sua função no seu local de serviço, né? Como que o psicólogo ele pode intervir, né? O que pode ser feito ali dentro daquele local, né? Que agora no quarto período eu tô tendo a matéria de trabalho e saúde mental, que eu, assim quando eu comecei, né, a estudar, eu já lembrei dessa matéria online, né? Trabalho e subjetividade. Em trabalho e subjetividade, né, a gente estudava alguns casos de pessoas que estavam tendo episódios de estresse no trabalho, né? Exercícios, textos, né, para ler. Então, foi uma coisa assim também que bom que a gente está tendo trabalho em saúde mental, né, no presencial, porque
também pra mim ficou um pouco raso também, né? Mas assim, o ponto-chave foi esse: estudar as doenças que as pessoas podem desenvolver no seu local de trabalho, né? E como um psicólogo ele pode intervir, né? Então acho que meio que foi para introduzir esse tema pra gente, porque no quarto período a gente tá tendo presencial, professor ótimo, maravilhoso agora, né, que eu tô tendo, trabalho em saúde mental. Então acaba que foi meio que uma introdução, né? Então, gente, foram essas matérias que eu tive no terceiro período. Não foram poucas matérias, bastante matéria, né? Então, você que tá aí cursando psicologia, que clicou aqui pra, né, ver o que você ainda vai aprender, ou você que já passou por esse período, eu quero te agradecer, né, por você ter ficado aqui comigo, né, nesse vídeo. E eu quero te pedir para você me seguir lá nas redes sociais, tá? Que eu posto tudo lá em tempo real, né? A minha rotina de dona de casa, de mulher fit na academia, né? Ali pegando ônibus, pegando metrô, né? Trabalhando, também trabalho fora. E aí a gente vai trocar essa figurinha mais de perto no final, tá? Me segue lá que eu vou estar postando tudo pra vocês. Se inscreve aqui no canal, não vai embora sem se inscrever, sem entrar pra família, tá bom? Deixe o seu comentário se ficou alguma dúvida, se ficou alguma curiosidade, né, sobre o quarto período de psicologia. Deixa a sua dúvida aqui, tá? Você que tá nessa caminhada, não desista. Érica, todo vídeo você fala isso, todo vídeo eu falo isso, pra te lembrar que se você tem um propósito na sua vida, vai até o fim, tá? Cansativo é pra todo mundo, sabe? Às vezes uma matéria ou outra você não vai se identificar, né? Às vezes um conceito ou outro você pode não entender muito bem, vai lá, pede o professor ajuda. Ele tá ali pra te ajudar, ele tá ali pra te esclarecer, não tenha vergonha. Ah, o que vão pensar de mim, Érica? Eu tenho muita vergonha. Acabou a aula, vai lá na frente, vai até o professor gosta de alunos assim, que perturba, que pergunta, né? Não tenha vergonha de se expressar em sala de aula, pergunta. Gente, é isso, acho que falei tudo aqui, né, da faculdade, do quarto período, do terceiro período, ó, tô no quarto, já tô falando, mas em breve eu vou trazer aqui pra vocês também, né, todas as matérias do meu quarto período, né, de psicologia. E fiquem aqui comigo, vem caminhar comigo nessa jornada, você que tem o sonho de estudar, você que tem curiosidade, né, sobre o curso, você que tá estudando também, todos são bem-vindos aqui. Você que não tá estudando, mas tá aqui assistindo o vídeo também, se inscreva no canal, tá? E até o próximo vídeo. Ó, não esquece de deixar uma sugestão aqui pra mim, tá? O que você quer ver aqui no canal? Tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, gente!